Hoje é 14 de março de 2023 e eu vim conversar com você aqui do meu jeitinho. Quem me conhece já tem uma noção, né? Mas quem ainda não me conhece tão de perto, sabe que antes mesmo de eu falar sobre comunicação, sobre me denominar, né, como comunicadora de sensibilidades, a história e memória já faziam parte da minha vida, assim, muito forte, muito presente. Esses registros de a contação de história, né, já vem aí. Sempre fui apaixonada desde pequena. Meu pai contava história para eu dormir. As minhas avós, sempre amei escutá-las, as minhas bisavós. Então, assim, sempre foi uma linhagem ancestral aí, da minha jornada, da minha história. E então, assim, sempre foi muito presente. Só que às vezes a gente não se dá conta no decorrer da vida sobre isso. E eu lembro que quando eu fui fazer minha primeira graduação, eu sou arquivista, além de comunicadora social. E o meu trabalho final foi falar sobre a memória e preservação do arquivo do Centro de Artes, que é um centro que tem dentro da universidade que eu fiz, a UFS. E naquele momento, foi até um TCC em dupla, né, um trabalho de conclusão de curso em dupla. E naquele primeiro momento, assim, foi uma conversa ali em conjunto com a minha parceira, Mauricéia, e com a nossa orientadora, a professora Rosa. E eu não me dei, assim, tanta... Sabe quando você vai fazendo, porque, enfim, era importante, era necessário, mas você não tinha tanta... Você não tem tanta dimensão daquilo, né? Mas tudo bem, fiz, foi legal, guardei. Então é um registro da minha memória que hoje eu tenho. É, no segundo momento, assim, quando eu entro na comunicação, que foi após a arqueologia, né, para fazer jornalismo, comunicação social e jornalismo, eu já entrei com um pouco mais de consciência desses registros históricos e dessa memória, né? Mas sabe aquela coisa assim que quando você está vivendo, você não tem muita dimensão. E aí depois quando você olha para trás, você vê o tanto de vida que tinha ali, né? O tanto de energia que foi movimentada. E nessa segunda fase, né, eu vivi muitas coisas. Para quem já me conhece há um tempo sabe que eu fui muito atuante no movimento estudantil, na militância. Era, era, era algo que dizia muito sobre mim, assim. Eu realmente vivi em função disso, né? Nesse meu último texto eu falei sobre puxar o freio de mão, e naquele momento eu puxei o freio de mão do que eu achava que era importante para focar em outras coisas, né? Então isso foi nitidamente... Eu até atrasei a minha graduação para poder viver com mais presença, militância, fazer alguns movimentos que eu achava importantes, políticos, me posicionar, sentir que eu estava fazendo parte daquilo, e que de alguma maneira eu estava contribuindo para o mundo com mais clareza e presença. Era aquilo que eu precisava naquele momento. E como eu estava muito envolvida com isso, foi um momento de muita autodescoberta, assim, acho que foi o start mesmo do meu processo de autoconhecimento e de compreensão de quem é Stephanie, mulher, preta, bissexual, enfim, todas as minhas bandeiras, tudo que me perpassa. Teve uma pessoa que não é daqui, mas que me marcou muito e que reverbera em mim até hoje a sua história, a sua luta, a sua presença, e que naquele momento eu me senti muito próxima. Eu me senti muito próxima num ato de muita crueldade que aconteceu com ela, que foi a Marielle Franco, né, a vereadora carioca que foi brutalmente assassinada em 14 de março de 2018. Então eu estava ainda na minha graduação, aquilo ali eu estava vivendo muito presente o ativismo, os movimentos sociais, o movimento que eu participava, né, político. E
aquele marco foi muito forte para mim, né? Por isso que eu tô falando do dia 14 de março. Hoje se completa 5 anos, né? Quem já ouviu falar de Marielle, que, enfim, já despertou algum interesse, vocês vão perceber nas redes da família, do Instituto Marielle e em vários outros canais e fontes de comunicação falar sobre esse marco. E para mim, de um modo muito pessoal e também coletivo, me marcou muito, né? E naquele momento que eu já vivia a atuação política, né? Eu vivia na minha pele esse movimento, eu também resolvi é o que as pessoas hoje falam aqui na internet, né? De você levar o seu estilo de vida para dentro do seu trabalho, para dentro das suas criações. Então, como eu vivia a militância, assim, quase que 100% do meu tempo, eu também escolhi trazer para minha graduação, para o que eu estava estudando, que eu estava, né, do que eu estava trilhando também, junto com esse momento. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre as marcas narrativas que envolvem a Marielle Franco. Eu fui inicialmente para as redes sociais, olha que interessante. Isso em 2018, né? Então, assim, desde lá, trabalhar com internet, com as redes sociais, isso já era, né? Antes, né? Eu já fazia os blogs, fotolog, flogão, essas coisas assim, mas tudo muito testando, muito não levando com tanta compromisso assim. E aí nesse momento eu assumi esse compromisso de fazer uma pesquisa, de fazer ciência, de entender o que se dentro do âmbito da academia, dentro do âmbito da ciência, de que maneira eu também poderia contribuir e transpassar essa marca, esse registro, essa história e memória para o âmbito da pesquisa, da ciência, da academia e da sociedade também, né? Porque quando a gente se movimenta, e são nesses pequenos passos que a gente vê o poder disso lá na frente. Então foram aí 2 anos de muito envolvimento. Naquele momento, quando eu olho para trás, eu vejo que foi muito doloroso. Foi assim, eu tinha vários momentos de crise. Eu conversava muito com a minha eterna mestra e orientadora, a professora Gabriela Santos, minha eterna admiração e agradecimento, né, e gratidão. E eu conversava muito com ela, fiz algumas pausas, porque aquilo me atravessava de todas as formas, sabe? De todas as formas possíveis, assim, foi... e eu, enquanto jornalista também, enquanto pesquisadora, me envolvendo num tema muito sensível, né? E que não tinha respostas, porque a gente sempre busca respostas em tudo que a gente se propõe a fazer, né? Essa é a verdade. Quando a gente muitas vezes não se dá conta de que a gente não tem o controle e que, por mais que a gente se desempenhe e que coloque a energia daquilo, não necessariamente quer dizer que a gente vai ter um retorno como a gente espera, né? Então, assim, imagino para a família não ter essa resposta até hoje, são 5 anos. Então, assim, depois de 2 anos, né, de pesquisas, de realmente, assim, as respostas que a gente espera, enquanto sociedade, enfim, de entender o que aconteceu, por que tudo isso aconteceu, por que ela foi morta, isso não veio até hoje, né? Eles passaram 5 anos, a gente tem alguns indícios das pessoas que executaram, mas a gente não tem com a certeza, e eu imagino assim, a angústia dessa família de ter que transformar o seu luto em luta, né? O que muitas mulheres, que muitas famílias pretas, muitas famílias indígenas e tantas outras famílias da nossa sociedade brasileira passam todos os dias. Então, assim, foi um período muito intenso para mim, e aí eu cheguei no momento que eu entendi que eu precisava concluir aquela fase e que eu gostaria de me relacionar com o meu trabalho
a partir de uma ótica que também sim é uma ótica política, que nunca vai deixar de ser, que é uma ótica que se posiciona, que tem uma ética, que tem um respeito, tem uma responsabilidade de compromisso, mas que eu pudesse falar também do lado bom da vida e não só apontar o lado injusto, o lado triste e doloroso. E aí, quando eu me formo, né, eu começo a dar os meus primeiros movimentos com mais autonomia, né? A gente já vai fazendo uns testes enquanto a gente está nesse período de estudo, de graduação. Mas quando a gente se forma, é um papo que ninguém conversa, né? A gente precisa assumir essa postura muito mais autônoma, uma postura de pessoa adulta, né? De que a gente sai dessa vibe de fazer estágio, de fazer isso, fazer aquilo e entra numa fase de eu preciso assumir essa responsabilidade de ser uma profissional da comunicação, ou de ser uma profissional de qualquer área. E aí quando eu entro nesse movimento, vem a pandemia também, né? Veio muitas questões do mundo, vem uma guerra, vem uma política que totalmente contrária de tudo aquilo que eu sempre lutei e acreditei, né? Então tudo isso a gente precisa se haver e entender de que forma a gente vai lidar, né? E em 2020 eu conheci uma nova pessoa que foi e é, né, uma grande inspiração na minha vida e foi um grande movimento também, né? Como foi histórico esse movimento que eu fiz com a pesquisa da Marielle. E em 2020, né, quando eu encerro a pesquisa, eu também conheci, primeiramente acompanhando ali, né, o seu conteúdo, né, o que ela colocava para o mundo. E em 2021, num momento muito sensível da marca, dessa pessoa que estava passando por uma situação, eu sem nem saber o que estava acontecendo, eu me disponibilizei a gente conversar e o que eu pudesse contribuir na vida, né? Na forma de trabalho, enfim, de escuta, porque eu me sentia muito nutrida por ela. A gente começou a se aproximar e como eu já contei também um pouco da visualização que eu tive que a gente criaria e trabalharia juntas, eu comecei a trabalhar com a Mandy da Cria Luz. E aí eu percebi que eu estava numa nova fase, uma fase de falar de coisas boas, de potências, de expandir um lado criativo, expandir, sabe, reconectar com o brilho, com essa vontade de fazer a diferença no mundo que eu sempre tive, né, que é minha nata, mas agora a partir de um lugar de enxergando as potências e dando campo e dando voz e propagando essas potências, né? Lógico que a gente, enfim, identifica também os baixos, os momentos baixos, as dificuldades e tudo mais, mas agora o foco principal era expandir essa consciência criativa, era desenvolver um lado criativo e próspero. E por que 14 de março tem relevância com isso tudo? Porque não foi o dia que a gente oficialmente começou a criar juntas, né? A gente começou em novembro de 2021. A nossa primeira criação juntas foi uma homenagem ao Dia da Consciência Negra, também é muito representativo para nós. Mas o dia 14 de março é o dia da Mandy, é o dia que ela nasceu. E olha que especial, olha como é que são esses ciclos da vida, né? O dia 14 de março já teve um marco na minha história, né? E de muitas outras pessoas, mas aqui eu tô compartilhando a minha. Com essa situação, né? Não é o aniversário da Marielle, mas é o aniversário de morte, né? É um momento que foi dado um fim no ciclo dela. E, ao mesmo tempo, é um dia de grande celebração para uma grande parceira e amiga minha, né? E hoje é um dia de celebração e de comemoração e de expansão para mim também, né?
dia 14. E assim, é muito interessante como esses ciclos de vida, morte e vida, eles são muito representativos e reais nas nossas vidas, né? Se você para pensar, você vai perceber situações assim. Talvez o que eu tô conversando com você aqui hoje vai te tocar em um outro momento e você vai lembrar dessa conversa, desse papo, porque é assim que acontece com a gente, né? E então o dia 14 de março hoje é um motivo de grande alegria também, né? E de toda forma, mesmo que seja esse marco na vida da Marielle e dos familiares dela, para mim também é uma celebração poder ter conhecido a história dela e poder ter me aproximado e me movimentado, porque ativou dentro de mim muitas potências positivas, muita força. Como o Dia da Mãe também ativa em mim muita potência, muita força, muita vontade de fazer diferente, de fazer melhor, de viver uma vida mais criativa e próspera, né? Eu falo que eu tô em busca de uma vida genuinamente viva, né? E tudo isso me desperta em algum lugar positivo. Eu acho que é um momento que também me recarrego de energias novas, energias positivas, e que eu reafirmo isso no meu mental, no meu coração e no meu corpo, né? A história e a memória, ela se registra de diversas maneiras nas nossas vidas, seja numa fotografia, seja num texto, seja na vida ou na morte de alguém. Então, assim, como isso está presente na nossa vida, né? Como a história e a memória está presente e como elas nos atravessam de diversas formas, né? E fazem parte da nossa vida. Às vezes você poderia imaginar, cara, quem é a Marielle, né? Quem são as pessoas que nasceram nesse dia, né? Mas de alguma maneira a gente está conectado, né? A gente vive o mesmo planeta, Terra, né? E aliás a gente não cuida muito bem da nossa morada, né? Mas isso é um papo para outro momento. Mas a gente vive no mesmo lugar, assim. Então, não tem como a gente não estar conectado, né? Quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê outras pessoas, vê bicho, vê gente, vê cidades, enfim. E às vezes a gente passa as pessoas, enfim, pensando no seu, na sua vida, e não olham, foi o que eu comentei, assim, no último texto, né? Não se dão nem um tempo dos 15 segundos de um bom dia e de ouvir uma história, né? Mas a gente está conectado com essas pessoas, a gente está de alguma maneira deixando a nossa marca, né? E dia 14 de março é um dia de registro, de história, de memória, de marca, né? É um dia que uma semente foi plantada e que ela germina, e que há sempre uma colheita disso, né? E uma nova semente é plantada. Então, para mim, é um dia de celebração, é um dia de reflexão, é um dia de reestabelecimento e um dia de celebração. Eu quero registrar isso com muito carinho, com muito amor, com muita presença. E com muito agradecimento também. Eu quero falar mais uma coisa. Eu prometo que eu vou encerrar em 20 minutos. Já tô falando às 18. Nossa, tá quase 5 horas, inclusive. Mais um significado, né? Como significados são importantes e são próximos, assim, né? Quando a gente desperta pra isso, tudo faz sentido. Dia 14 de março são 2 dias antes do dia 16. E todo dia 16 do mês, ele é muito representativo para mim, porque é o dia que a minha avó Maria, vocês já ouviram muito falar aqui, vou continuar ouvindo, partiu. É o dia que ela partiu também. Então são dias muito próximos, né? E que tem um significado muito forte na minha vida. Em alguns momentos de muita reflexão, já foram momentos de dor, já foram momentos de tristeza, como eu comentei. Mas hoje são momentos de celebração, de honra, de fortalecimento, de esperança e de força para continuar construindo o mundo que eu acredito, me movimentando para um mundo mais bonito.
bonito que os nossos corações sabem que é possível. Um beijo.